Olá, caro aluno, cara aluna do Colégio Juvenal de Carvalho. Tudo bem? Meus alunos do segundo ano do ensino médio. Pessoal, vocês sabem que nós estamos passando por um momento extremamente delicado, um momento difícil, um momento de incertezas, um momento de renovação para todos nós. E aí, nesse intuito, a gente observa que todos nós precisamos nos reinventar. O aluno, no momento dos seus estudos, do seu comprometimento com aquele horário de estudos, o colégio em disponibilizar ferramentas para vocês para potencializar a aprendizagem de vocês. E os professores organizando e materializando esse equipamento, esse material que você vai utilizar. Ok? Como vocês já sabem, eu me chamo Leonardo Oliveira, sou professor de Química e convido vocês a participar desse momento inovador para vocês, para nós, para a escola. Ok? Muito bem. Nós vamos hoje, pessoal, nós vamos retomar o conteúdo que nós estávamos estudando no nosso capítulo 6. O capítulo 6 do seu livro, ele fala sobre diluição e mistura de soluções. Nós falamos sobre diluição. Nós falamos sobre uma característica muito particular da diluição que você jamais pode desconsiderar. Que é o quê? Diluição é adição de solvente, adição de água. E por que eu falo da água? Porque, primeiro, a água é o nosso solvente universal. Todos nós sabemos disso. Segundo, nós estamos trabalhando com soluções aquosas. E aí, como nós estamos trabalhando com soluções aquosas, nós vamos, obviamente, em todas as nossas circunstâncias, trabalhar com o solvente água. Ok? Nosso foco aqui é estudar soluções formadas pelo solvente água. Então, nosso solvente basicamente será a água. Não é regra. Ou melhor, não é em 100% dos casos, mas na grande maioria o será. Ok? Então, a gente precisa ter a definição. O que é diluição? Observe, a leitura. Entende-se por diluição a adição de solvente, normalmente água, a uma solução de concentração e volume previamente conhecidos, com a finalidade de preparar uma nova solução de concentração inferior à da solução inicial. Olha aí, na definição, ele já dá algumas dicas do que acontece. Ok? O que ele está dizendo? Diluição é adição de água, adição de solvente. Isso é fato. Ok? Segundo, quando a gente faz a diluição, a concentração cai. Isso também é fato. Ok? Nós vamos ver isso, pessoal, aqui, hoje, numa simulação. A gente vai ver como é que isso acontece. Mas a gente pode observar previamente da seguinte forma, com essa ilustração. Observe que na figurinha, no recipiente da esquerda, você tem 5 bolinhas azuis dispersas em água. Ok? Isso é o que ele chama de solução inicial. Muito bem. Quando você adiciona água, você continua, no momento aí agora na figura da diluição, você continua tendo somente as 5 bolinhas azuis. Ou seja, a quantidade de soluto você não mexeu. Olha aí na solução final. Você observou que houve um aumento do volume do líquido,
Porém, a quantidade de bolinhas azuis permaneceu a mesma. O que é que representa as bolinhas azuis? O soluto. Ou seja, a quantidade de soluto na solução inicial e na solução final é a mesma. O que é que está mudando? A quantidade de solvente. Na solução inicial, você tinha o soluto mais junto, porque a quantidade de solvente era menor. Na solução final, após a diluição, você tem o soluto mais disperso, mais separado. Por quê? Porque você tem uma maior quantidade de solvente, uma maior quantidade de solução. O que é que isso quer dizer? Que na solução inicial ela está bem mais concentrada do que na solução final. Ok? Nós vamos ver uma pequena animação, um pequeno vídeo que fala especificamente sobre isso. Ok? É uma animação. Eu vou colocar aqui para vocês o link da animação, vocês podem observar depois, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, ok? Vamos lá. Ok, pessoal. Como eu havia dito para vocês, esse é o simulador onde a gente vai observar na prática a relação entre a concentração de uma solução e o volume. O que acontece quando eu aumento a quantidade de solvente? O que acontece quando eu diminuo a quantidade de solvente? O que acontece com a concentração quando eu faço isso? Quando eu adiciono ou quando eu retiro solvente? Quando eu faço uma diluição ou uma concentração, ok? Antes de tudo, vamos nos familiarizar aqui com o nosso simulado, beleza? O nosso simulador. Aqui é o equipamento que vai medir a concentração da solução em mol por litro, ok? Aqui nessa torneirinha eu faço a adição de água. Nesta torneira eu retiro solução, ok? Adiciono solvente. Aqui, olha para cá, eu evaporo só o solvente. Quando eu retiro solução aqui, eu estou retirando soluto e solvente. Ok, pessoal? Aqui eu adiciono somente solvente. Muito bem. Vamos lá. Vamos tentar aqui observar meio litro. Beleza? E vamos colocar o nosso soluto. Observe que à medida que a gente vai colocando o soluto, a concentração vai aumentando, ok? Então, vamos lá, colocar o soluto. Pronto, vamos deixar aqui. A concentração é aproximadamente 2 mols por litro. E aí, pessoal, aonde você colocar o medidor da concentração, você vai ver que a concentração é a mesma em qualquer ponto da solução. E isto é uma característica da solução, ok? Se você adicionar meio litro de água, o que vai acontecer com esta concentração? Olha para cá, estou adicionando água. Estou adicionando água, vamos adicionar meio litro. Quando eu adiciono meio litro de água, ou seja, quando eu dobro o volume da solução, olha para cá, quanto foi a concentração? Aproximadamente 1 mol por litro. Foi que eu vi. Eu dobrei o volume da solução. Eu não aumentei a quantidade de soluto. Então, quando eu dobrei o volume da solução, a concentração caiu pela metade. Não é isso, galerinha? Agora, vamos evaporar solvente.
Aqui a gente vai somente retirar água. Ou seja, vamos reduzir o volume pela metade. Vamos evaporar 500 ml de água. Olha aí o que vai acontecer. Ó. Nós estamos evaporando água, a concentração está aumentando. Evapora, a concentração aumenta. Olha aí, está chegando perto de meio litro. Vamos devagarzinho, né? Para a gente ver aqui. Opa! Pronto. Meio litro. Olha aí, aproximadamente, a concentração é aproximadamente 2 mols por litro. Ok, pessoal? Então aqui a gente observa a relação entre volume da solução e concentração desta solução. Obviamente, mantendo-se a concentração, ou melhor, mantendo-se a quantidade de soluto constante. Você não aumentou soluto, porque se você aumenta soluto, você muda a concentração, obviamente, pela adição de soluto. Então aqui você não adicionou soluto. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar novamente 500 ml de água. Vamos lá. Ó. 500 ml de água. Opa, pronto. Concentração 1 mol por litro. Agora, olha para cá de novo. Ó. A concentração em qualquer parte da solução é 1 mol por litro, como eu disse para vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos retirar aqui soluto e solvente. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos dividir esta solução em 2 recipientes de meio litro. Ok? Ou seja, meio litro do que está aqui dentro, eu vou retirar e vou colocar em um outro recipiente. Olha aí o que acontece com a concentração. Ela fica constante, é óbvio. Eu estou retirando na mesma proporção soluto e solvente. Então a concentração não vai ficar a mesma. Ok, pessoal? Vamos lá, chegar a meio litro, ok, pronto. Transferi meio litro da solução que estava aqui dentro para um outro recipiente. Concentração, olha aí, de 1 mol por litro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dobrar de novo a quantidade de solvente. O que é que a gente espera? Que a concentração reduza a metade. Vamos lá, vamos ver se é o que acontece. Olha aí, ó. Olha aí, presta atenção, ok. 0,5 mol por litro. A concentração caiu. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse recipiente e vamos aquecê-lo. Vamos fazer a ebulição dele. Na ebulição, você lembra que há a evaporação do solvente, não é isso? Então vamos evaporar solvente até chegar em meio litro de novo. Olha, vamos lá, meio litro, tá perto, opa, devagar, beleza. Olha aí a concentração, aproximadamente 1 mol por litro. Então, pessoal, esta é a dependência direta do volume de solvente, da quantidade de solvente na concentração das soluções. Ok, galera? Ok, pessoal. Como vocês acabaram de ver, né, nesse experimentozinho, uma coisa bem light, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Como eu prometi para vocês, esse é o endereço dessa simulação em específico. Nesse site você tem outras simulações com outros materiais, com outras teorias. E você tem também de outras disciplinas. Você pode dar uma olhada, você pode passear um pouco, tentar relacionar com aquilo que você estudou, não é isso? Para que a gente consiga, mais uma vez, nesse momento que a gente precisa se reinventar,
a gente precisa procurar outros artifícios para conseguir melhorar o nosso aprendizado. Ok? Vamos adiante. Pessoal, agora a gente vai passar um pouquinho para a parte chata, que são as fórmulas. Certo? Nós já estudamos previamente algumas fórmulas quando a gente falou sobre as unidades de concentração. A gente estudou concentração comum, a gente estudou concentração em mol por litro, que também é conhecida como molaridade, que também é conhecida como concentração em quantidade de matéria, ok? Que também é conhecida como concentração em mol por litro. Você pode encontrar nas questões um desses termos se referindo à concentração em mol por litro, a molaridade, ok? Nós estudamos o título, né? Que normalmente a gente encontra em porcentagem, e aí você jamais pode esquecer que aquilo que está em porcentagem, você precisa tirar da porcentagem para poder colocar na fórmula, ok? Fração molar. O que é a fração molar? É a fração em mols, ou seja, é a relação entre o número de mols de uma determinada partícula, pode ser do soluto, em relação ao número de mols total. Isso é a fração molar. E nós temos a molalidade. A molalidade, pessoal, aqui, nessa nossa primeira parte, ela não é tão estudada. E isso eu já havia dito para vocês. A gente precisa conhecer a fórmula por quê? Porque em um tópico mais à frente, que é um tópico que fala sobre propriedades coligativas, nós vamos precisar utilizar a molalidade. Ou seja, você precisa conhecer a fórmula e lá é que nós vamos utilizar com mais frequência essa unidade de concentração. Tá ok? Se você observar, a relação das fórmulas, elas são parecidas. Você tem a concentração, que aí ela pode ser comum, molar, título, fração molar ou molaridade. Vezes o volume inicial, igual a concentração final, vezes o volume final. E aí a concentração ela vai mudar de acordo com a unidade de concentração. Vai ser concentração comum, vai ser molaridade, vai ser molalidade, vai ser título, vai ser... Ok? Então, a relação ela é muito parecida. Tá ok? E por que ela é parecida? Porque essa informação ela reflete lá no início. Lá quando eu estava falando para vocês da quantidade de bolinhas azuis, da quantidade de soluto. A quantidade de soluto, a quantidade de matéria de soluto, o número de mols de soluto não muda. É igual no início e no fim. Antes e depois da diluição. Por isso que a gente tem essa relação. Ok? Muito bem. Vamos lá. Nós vamos agora exercitar um pouco. E aí eu vou pedir que você dê um pause no seu vídeo, pegue papel e caneta para a gente exercitar. Muito bem. Você agora pegou papel e caneta. Então, vamos agora exercitar. Vamos ver o que é que nós vamos, como é que nós vamos trabalhar. Observe. Ele diz nessa questão, a questão 1, ele diz o seguinte: uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água,
obtendo-se ao final 100 ml. E, posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 ml, obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15 mols por litro. Determine o volume diluído em ml. Olha aí. Então, pessoal, primeiro, nessa questão você vai utilizar dois raciocínios. O primeiro, você vai determinar qual é a concentração da solução que foi preparada para depois fazer a diluição. Ok? Vamos para a primeira parte. Vamos fazer o cálculo da solução estoque. Anote aí. Cálculo da solução estoque. Ok? Vamos lá. O que ele está dizendo? Uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água. Ou seja, quando você observa a fórmula, nós vamos utilizar a fórmula da concentração molar. Qual é a fórmula da concentração molar? Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Ok? Então, no numerador, massa do soluto, no denominador, massa molar do soluto vezes o volume em litros. Esta é a fórmula da concentração em mol por litro. Não é isso? Muito bem. Vamos lá. Então, ele diz, uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto. Ou seja, M1, o numerador da fórmula vai ser 4. Obtendo-se ao final 100 ml. Ou seja, o volume final que precisa estar em litros, nesse caso aí precisa ser transformado, né? Ele é dado em ml, mas ele precisa ser obtido em litros. Então, transformando 100 ml para litros vai ficar 0,1. E você substitui aí na fórmula, o volume em litros é 0,1. Observa aí nos dados que ele dá a massa molar do hidróxido de sódio. Ele diz que é 40 gramas por mol. Então, a massa molar, você vai substituir na fórmula, vai ser 40. Então, como foi que ficou? Concentração molar igual a 4 dividido por 40 vezes 0,1. 40 vezes 0,1 dá 4. 4 dividido por 4 fica 1 mol por litro. Olha aí. Encontramos quanto vale a concentração em mol por litro da solução estoque. Esta será a solução inicial. E aí o que ele diz? Continua na leitura. Posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 ml. Ou seja, ele tirou a alíquota dessa solução estoque e diluiu para 250 ml, obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15 mols por litro. Vamos agora trabalhar na diluição. Anote aí, diluição. O que é que você vai ter? M1V1, né? Molaridade 1 vezes o volume 1, vai ser igual a molaridade F da solução final, vezes o volume F, o volume da solução final, não é isso? A molaridade da solução inicial, a concentração molar da solução estoque é 1 mol por litro. Anote aí, 1 vezes. O volume da solução estoque é aquilo que você quer determinar. Vai ser o nosso X. Vai ser igual a 0,15, que é a concentração final, ele diz na questão, vezes 250 ml, que é o volume final. Leonardo, aqui nessa parte da diluição, eu não preciso transformar o volume para litros? Não, pessoal. Você precisa transformar o volume para litros quando você faz o cálculo da concentração em mol por litro. Mas na diluição,
você não tem necessidade. Até porque a pergunta dele é: determine o volume diluído em mililitros. Ou seja, ele já quer o volume em mililitros, eu não preciso transformar nada. Ok? Então, quando eu faço essa conta, quando eu faço esse cálculo da diluição, você vai obter que o volume inicial, o volume que foi diluído foi de 37,5 mililitros. Ok, pessoal? Caso não tenha entendido, volta o vídeo e vê de novo. Beleza? Vamos lá. Então isso foi a resolução desta primeira questão. Tranquilo? Vamos adiante. Segunda questão. A segunda questão, ela já é uma questão mais tranquila, uma questão mais simples. Por quê? Diferente da primeira questão, a segunda questão ela é bem direta. Se você observar, na primeira questão, a gente relacionou, a gente utilizou dois conhecimentos. Um, do cálculo da unidade de concentração, e o outro, do cálculo da diluição. Nessa questão 2, não, a gente só vai utilizar uma informação, a diluição. Ok? Então, o que você está vendo com isso? Que quanto mais a gente resolve questões, quanto mais a gente exercita, mais a gente vê como a questão pode ser cobrada. Ok? Então vamos resolver a questão 2. Olhe para lá. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte: submetendo-se 3 litros de uma solução 1 molar de cloreto de cálcio à evaporação até um volume final de 400 ml. Qual será a sua concentração? Pessoal, vocês lembram que na animaçãozinha eu expliquei para vocês o que acontece quando você evapora soluto, não foi? Quando a gente fala de diluição, a gente fala da adição de solvente. Beleza, show. Porém, quando eu evaporo o solvente, eu faço uma concentração. A gente viu isso na animação. Eu acredito que esteja aí na cabeça de vocês, né? Fixo. Então, essa questão, ela fala especificamente sobre a evaporação, sobre a retirada de solvente, ok? Então vamos lá. Qual é a fórmula que você vai utilizar? Molaridade 1 vezes o volume 1 é igual a molaridade 2 vezes o volume 2, ou molaridade final vezes o volume final, ok? Então, de novo, molaridade 1 vezes o volume 1 vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Muito bem. Foi o que ele disse, ó. Submetendo-se 3 litros de uma solução 1 molar, que é 1 mol por litro. Esse M maiúsculo, ele representa concentração em mol por litro. De cloreto de cálcio é evaporado até um volume final de 400 ml. Ou seja, ela evaporou até que sobrasse só 400 ml. Ok? Qual será a sua concentração? Vamos lá. Pessoal, concentração inicial é 1. Volume inicial é de 3 litros. Concentração final é o que ele quer saber, no volume final de 400 ml. Leonardo, aqui, nessa questão, eu tenho que o volume inicial está em litros e o volume final está em ml. E aí, o que eu faço? Pessoal, nesse caso, você vai precisar escolher uma unidade, você vai precisar mudar. Na questão, ele não te pede qual é a concentração, ele só pergunta qual é a concentração, ok? Então, Leonardo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou transformar litros para ml ou eu vou transformar ml para litros? Pessoal, você vai fazer aquilo
que for mais cômodo para você. Se você consegue trabalhar bem com números decimais, você transforma os 400 ml para litro, que vai ficar 0,4. Ah, Leonardo, não é o meu forte número decimal, prefiro número inteiro. Então, você transforma 3 litros para mililitros, que vai ficar 3.000 ml. Ok? Vamos fazer. Vamos fazer aqui com todos os números inteiros. Vamos transformar 3 litros para ml, vai ficar 3.000 ml. Ok? Então vamos lá. Ó. Concentração inicial é 1 mol por litro. Volume inicial, 3.000 mililitros. Vai ser igual a concentração final vezes o volume final, que é de 400 mililitros. Ok? E aí, você sabe que a concentração final vai ser 3.000 dividido por 400, não é isso? Fica mais fácil de você fazer a conta. Logo, a concentração final será 7,5 mols por litro. Essa é a nossa resposta para essa segunda questão. Ok? Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse para vocês que questões de diluição, elas podem ser resolvidas utilizando a fórmula, mas elas também podem ser resolvidas utilizando regra de 3. Leonardo, como assim regra de 3? Uma regra de 3 simples. Você pode armar uma regra de 3. Porém, você não pode esquecer que essa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Se você fizer uma regra de 3 diretamente proporcional, você vai obter que depois da diluição a concentração final vai ser maior. Isso não acontece. Elas são inversamente proporcionais. Ok? É como se você imaginasse o seguinte: se para construir 10 metros de muro, um indivíduo leva, por exemplo, 10 dias, 5 indivíduos vão trabalhar, vão precisar de menos tempo. Ok? Inversamente proporcional. Certo, pessoal? Então, quando a gente fala de diluição e a gente precisa de um plano B, poxa, eu não me lembro qual é a fórmula. Eu preciso de um plano B. Show! Lembra? Eu posso resolver por regra de 3. Porém, eu preciso lembrar que essa regra de 3 ela é inversamente proporcional. Leonardo, e como é que eu faço? Como é que eu faço? É simples. Você monta a regra de 3 normal, né, da leitura do enunciado, e depois você pega uma das colunas e inverte ela. Deixa a outra, uma fixa e inverte a outra. Pronto. Aí você resolve a regra de 3 simples. Eu falei isso em sala. A gente resolveu questões dessa forma. Ok, pessoal? O que é que você não pode? Você não pode chegar no seu Enem, na prova da UES, na prova da Unifor, e não saber de absolutamente nada do conteúdo. Isso você não pode. Você precisa saber se virar. Você precisa ter conhecimento, nem que seja o mínimo possível, para você conseguir o seu objetivo. Até porque depois você vai dando continuidade, vai aprofundando seus conhecimentos. Enfim, você precisa saber de algo. Ok? Quem pretende fazer um curso de humanas, muito provavelmente só vai ver isso daí até o Enem, depois, né?
Quem vai fazer cursos de exatas ou de saúde, aí não, pessoal. Aí vai trabalhar muito com isso. Muito mesmo. Existem médicos que trabalham muito, principalmente com diluição. Não só os médicos, os enfermeiros também. E aí eu abro um parêntese nesse momento para falar um pouco deles, porque são profissionais que estão dando a cara a tapa, que estão na linha de frente, que estão saindo de casa para que nós possamos ficar em casa. Não é isso? Parabéns a todos eles. E pessoal, quando eu falo de diluição, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar, sempre fui muito observador, que tem determinados medicamentos que a pessoa injeta diretamente na sua veia. Tem outros que ela precisa injetar em uma bolsa de soro para que ele seja injetado na sua veia. Vocês lembram que na animação eu passeei com o indicadorzinho da concentração e em todos os pontos a concentração da solução era a mesma? Vocês lembram disso? Na hora que o enfermeiro injeta o remédio na bolsa de soro e ele homogeneiza, pronto. Ele fez ali uma diluição. Ele diminuiu a concentração. Porém, a quantidade de medicamento que vai entrar no seu corpo é a mesma. Só não vai entrar todo de uma única vez. Ele vai entrar pausadamente, carreado, levado pelo soro. Ok, galera? Então, assim, essa parte de diluição, ela passa muito no nosso dia a dia. E aí, por que eu falei disso? Porque o Enem, ele não é tão cartesiano quanto essas duas questões. Ele passeia muito mais pelos conhecimentos de dia a dia. E aí, quanto mais conhecimento de mundo, quanto mais você observa, mais você consegue sair de situações problemas, que é o que o Enem traz. E nós vamos ver nessa nossa última questão, como realmente sendo uma questão, obviamente, do Enem. Ok? Vamos fazer a leitura. Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados. É preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário. Senão aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito a iras furibundas. Sabem-no até os meninos do ginásio. O que ele quis dizer com isso? Galera, é muito comum a gente fazer diluições num laboratório. É muito comum. E tem determinadas diluições que elas seguem determinadas regras. Essa é uma. O que acontece com a diluição do ácido sulfúrico, pessoal? A diluição do ácido sulfúrico ela é extremamente exotérmica. Ou seja, ela libera muita energia. Muita mesmo. Muito calor. Se você não tomar cuidado, o recipiente no qual você está fazendo a diluição quebra. E aí vem outro detalhe importantíssimo na diluição. Quando a gente faz diluição com um equipamento chamado balão volumétrico. O balão volumétrico ele é um recipiente de precisão. Ou seja, ele não pode ser aquecido. Vixe, Leonardo, mas aí não está dando certo. Porque eu nunca vou poder fazer diluição de um ácido? Vai. De um ácido sulfúrico? Vai. Precisa ser feito.
E como é que a gente faz? A gente procura equacionar o negócio. O que a gente procura fazer? A gente procura pegar um balão, né, o balão da capacidade que eu preciso, por exemplo, se eu quero fazer uma diluição para obter um volume final de 1 litro, eu pego lá o balão de 1 litro, coloco água dentro dele, de preferência a água já um pouco fria, já um pouco gelada. Coloco ele imerso em um banho com gelo, para que eu potencialize essa troca de calor depois que eu adiciono o ácido. E vou adicionando o ácido aos poucos. Vou adicionando um pouquinho, deixo ali a temperatura se equilibrar, depois eu adiciono mais um pouquinho, deixo a temperatura se equilibrar, até que eu tenha adicionado todo o ácido. Depois, eu vou ter que adicionar água para poder completar o volume do balão e, obviamente, fazer a diluição. Daí eu vou adicionando mais água. Preste atenção, observe. No balão antes eu coloquei um pouco de água gelada para depois adicionar o ácido. Por que a sequência precisa ser essa? Por que eu não posso pegar o ácido concentrado e jogar água nele? Especificamente porque a reação, porque a diluição do ácido ela é extremamente exotérmica. Então, se ela é extremamente exotérmica, na hora que eu tenho uma proporção maior de ácido e uma proporção menor de água, na hora que aquela diluição começa a acontecer, aquela água vai evaporar, porque ela vai receber muito calor. Então ela vai evaporar e pode ser que espirre em você. Ok? Então vamos responder a questão. O alerta dado por Levi justifica-se por quê? Item A. A diluição do ácido libera muito calor. A diluição do ácido sulfúrico libera muito calor. Ok? Vamos ver por que os outros itens estão errados. Item B. A mistura de água e ácido é muito explosiva? Não. Ácido sulfúrico não. Item C. A água provoca neutralização do ácido? Não. A água provoca a ionização do ácido. Ok? Item C. Água provoca... Desculpa. Item D. Mistura final de água e ácido separam-se em fases? Nunca. Nunca. Item E. Água inibe a liberação dos vapores provenientes do ácido? Também não. No caso, o ácido sulfúrico, ele não libera muito vapor. Diferente do ácido clorídrico, por exemplo. O ácido clorídrico concentrado, ele é extremamente volátil. Daí, conhecendo as características das substâncias dentro do laboratório, você vai utilizar as melhores maneiras para fazer a diluição dele. No caso de um ácido sulfúrico, você vai utilizar ele na capela. Que a capela é uma estrutura mais ou menos fechada, onde você tem um exaustor. O que é que esse exaustor faz? Ele suga os vapores que estão ali na capela e leva para fora. Quando ele suga esses vapores, ele traz o ar de fora. Ou seja, ele não deixa que aqueles vapores saiam e lhe atinjam. Ok? Então, nessa terceira questão, uma questão do Enem, você marca como item correto o nosso item A. Ok, pessoal? Muito bem, galera. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido um aproveitamento. Espero que tenha dado para recapitular o que nós falamos sobre diluição. A partir daqui nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? E aí eu preciso que vocês tentem resolver o TD que vocês já têm sobre diluição. Vocês já têm um TD físico sobre diluição. E a gente precisa
nesse momento, mais do que nunca, nos resguardarmos e procurar dar o nosso melhor, que é ficar em casa, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a volta.